Seja muito bem-vindo ao canal Ecoando Virtudes Bíblicas, aqui onde as histórias bíblicas ganham vida. Fique comigo até o fim e veja como Deus muda histórias e deixa legados para seus escolhidos. Antes, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum dos conteúdos, curte, comente e compartilhe com seus amigos e vamos descobrir. Duas mulheres, dois destinos. Uma foi mãe de um filho rebelde, a outra caiu na idolatria e perdeu seu trono. Quem foram as Maacas da Bíblia? Descubra agora como suas histórias nos ensinam sobre escolhas, legado e fidelidade a Deus. O nome Maaca aparece algumas vezes na Bíblia, associado a mulheres de linhagens reais que viveram momentos decisivos na história de Israel e Judá. Duas delas se destacam por sua ligação direta com reis poderosos. Uma foi esposa de Davi e mãe de Absalão, e a outra, esposa de Roboão, mãe de Abias e avó do rei Asa. Suas vidas, embora diferentes, apontam para lições espirituais profundas sobre família, influência e obediência a Deus. Enquanto uma viu sua família ser devastada por tragédias internas, a outra foi destituída por promover a idolatria no coração do povo. Ambas foram rainhas, mas enfrentaram consequências duras por suas decisões e posturas. Este vídeo vai mergulhar na vida dessas duas mulheres, trazendo luz a histórias muitas vezes negligenciadas nas Escrituras, mas cheias de significado para os dias atuais. Maaca, a princesa estrangeira Maaca, filha de Talmai, rei de Gessur, entrou na história de Israel ao se tornar uma das esposas do rei Davi. Vinda de uma terra pagã, ela era uma princesa estrangeira, provavelmente fruto de uma aliança política. Essa origem já mostrava um contraste entre a cultura de sua terra natal e os mandamentos do Deus de Israel. Ela deu à luz Absalão e Tamar, dois personagens centrais em uma das maiores crises familiares do rei Davi. A Bíblia não detalha muito sua atuação direta, mas seu silêncio durante os acontecimentos que envolvem seus filhos pode indicar dor e impotência diante dos fatos. Quando Tamar foi violentada por seu meio-irmão Amnon, Absalão ficou indignado e planejou sua vingança. Maaca, como mãe, deve ter sido profundamente ferida, vendo sua filha desonrada e seu filho planejando o assassinato de outro filho de Davi. Tragédias que tomaram forma dentro do palácio. Absalão, após matar Amnon, fugiu para Gessur, justamente a terra de Maaca. Isso mostra que ela provavelmente mantinha laços com sua terra natal. Talvez tenha sido por sua mediação que Absalão encontrou refúgio ali. O retorno de Absalão a Jerusalém, anos depois, levou à sua rebelião contra Davi. Maaca, agora vendo o filho desafiar o pai, enfrentou um conflito interno entre o amor materno e a lealdade ao rei. A Bíblia não menciona sua reação à morte de Absalão, mas podemos imaginar a dor de uma mãe que perdeu o filho rebelde em uma guerra contra o próprio pai. Silenciosa, Maaca representa as consequências de lares divididos e alianças frágeis. Sua história nos alerta para os perigos de decisões tomadas sem a direção de Deus e nos convida a refletir sobre o papel das mães nas escolhas e caminhos dos filhos. Maaca, a rainha-mãe destronada. A segunda Maaca foi esposa do rei Roboão, neto de Davi. Era filha de Absalão ou neta, conforme algumas traduções, e foi mãe de Abias, que reinou após a morte do pai. Com a morte de Abias, seu neto Asa subiu ao trono, e Maaca permaneceu como rainha-mãe, uma figura poderosa e influente na corte. Porém, essa posição foi abalada por sua conduta espiritual. A Bíblia diz que Maaca fez uma imagem para Aserá, deusa pagã associada à fertilidade, muito adorada entre os cananeus. Essa atitude foi frontalmente contrária à fé de Israel. O rei Asa, neto de Maaca, era um reformador e buscava restaurar o culto verdadeiro ao Senhor. Em um ato corajoso e simbólico, ele depôs sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, justamente por causa de sua idolatria. Ele não apenas a removeu, como também queimou o poste-ídolo que ela havia construído, demonstrando publicamente seu compromisso com a pureza da adoração ao Senhor.
Esse gesto de Asa foi significativo. Ele mostrou que, para agradar a Deus, era necessário romper até mesmo com tradições familiares e laços afetivos, se estes se opunham à vontade divina. Maaca, por sua vez, teve sua história marcada por esse escândalo. Seu nome passou a ser lembrado como símbolo de influência negativa e afastamento dos caminhos de Deus. Diferente da primeira Maaca, que sofreu com a tragédia familiar, essa segunda mulher foi protagonista de uma escolha que comprometeu sua posição e legado espiritual. Sua história nos lembra que a autoridade e influência precisam estar alinhadas com a fidelidade ao Senhor e que nenhuma posição é mais importante do que a obediência. O legado de escolhas silenciosas. Tanto Maaca, mãe de Absalão, quanto Maaca, avó de Asa, viveram no contexto do palácio, com grande influência política e familiar. Porém, o que as uniu foi algo além do nome. A marca de decisões que geraram consequências profundas. A primeira, silenciosa e aparentemente submissa, presenciou uma guerra interna em sua casa. A segunda, ativa e desafiadora, tornou-se símbolo da idolatria combatida por seu próprio neto. Ambas representam figuras maternas e ancestrais que moldaram o comportamento das gerações seguintes. O que uma mãe ou avó planta pode germinar por décadas no coração dos filhos e netos. Em ambas as narrativas, vemos que as escolhas feitas em momentos de crise ou influência moldam destinos. O silêncio ou a conivência com o erro podem ser tão prejudiciais quanto o pecado em si. Essas histórias nos convidam a analisar como nossas atitudes em casa, diante dos filhos, familiares e diante de Deus podem ecoar por gerações. Na vida cristã, não basta apenas estar em posição de honra ou autoridade. É preciso viver com temor do Senhor, com discernimento e coragem. A Maaca de Davi e a Maaca de Roboão nos lembram que mesmo dentro de lares que conhecem a Deus, é possível perder o rumo e, por isso, vigilância espiritual é indispensável. Entre a coroa e a cruz, chamado ao arrependimento. As histórias das duas Maacas terminam de forma melancólica nas Escrituras. Uma desaparece em meio ao luto e ao silêncio, a outra, publicamente humilhada por sua idolatria. No entanto, ambas permanecem como espelhos para a alma, reflexos de como a proximidade do trono não garante proximidade de Deus. Elas nos desafiam a olhar para dentro e reconhecer onde temos depositado nosso coração. Maaca, mãe de Absalão, talvez tenha guardado no coração a memória do filho que ousou desafiar o próprio pai, levando a nação à beira da guerra civil. Teria ela se lembrado do momento em que Absalão, ainda menino, corria pelos corredores do palácio? O filho bonito, carismático, mas que cresceu alimentando mágoas, orgulho e ambição. A ausência de confronto e a falta de direcionamento espiritual transformaram uma promessa em tragédia. Do outro lado, Maaca, avó de Asa, viveu o peso de ser deposta por seu próprio neto. Não há registro de arrependimento, apenas a lembrança da idolatria desmascarada. Mesmo sendo mulher de posição, falhou em usar sua influência para o bem. Ela preferiu manter altares de Azerá em vez de erguer altares ao Deus de Israel. Quando confrontada, perdeu tudo honra, autoridade e dignidade espiritual. Essas duas mulheres nos mostram que a herança espiritual não se transmite apenas por sangue, mas por testemunho. Não basta ser mãe ou avó de um líder. É necessário ser exemplo de fé, retidão e obediência. O trono, sem a cruz, é vazio. A influência, sem a presença de Deus, é perigosa. A Bíblia não nos mostra o fim emocional dessas mulheres, mas podemos imaginar que ambas tiveram tempo para refletir sobre suas escolhas. E é aqui que o Espírito Santo nos alcança. Não importa onde erramos, Deus ainda oferece a chance de arrependimento. O fim trágico não precisa ser o último capítulo. Cada mãe, cada mulher, cada cristão que se reconhece na história de uma das Maacas é convidado hoje a um reposicionamento. Talvez você esteja enfrentando conflitos familiares, vendo filhos se perderem,
talvez esteja lutando contra ídolos do coração, tradições antigas ou costumes que afastam de Deus. Há esperança. Cristo nos convida a derrubar os postes ídolos, a restaurar a adoração verdadeira e a não silenciar diante do pecado. O Espírito Santo nos capacita a sermos vozes proféticas dentro de casa, mesmo em tempos difíceis. A restauração começa com uma decisão: que o trono do nosso coração pertença exclusivamente ao Senhor, que nosso legado não seja marcado por omissão nem por idolatria, mas por santidade, influência amorosa e fé genuína. Entre a coroa e a cruz, que escolhamos sempre o caminho da cruz, onde Cristo reina soberano. Vejamos algumas lições de vida das duas Maacas. Primeiro, as mães têm poder de influência duradoura, mesmo que em silêncio. O exemplo de Maaca, mãe de Absalão, mostra que a dor de uma mãe pode ser imensa diante das escolhas erradas de seus filhos. Segundo, a autoridade espiritual não isenta ninguém de prestar contas a Deus. Maaca, avó de Asa, foi destronada por idolatria, mesmo sendo parte da linhagem real. Terceiro, Deus valoriza líderes que colocam a verdade acima das tradições familiares. Asa não hesitou em confrontar a própria avó por causa de sua fidelidade ao Senhor. Quarto, o silêncio diante do pecado pode ser destrutivo. A primeira Maaca assistiu calada à ruína de seus filhos. Sua ausência de ação talvez tenha contribuído para o agravamento dos conflitos. Quinto, ídolos podem surgir dentro da nossa própria casa. Às vezes, quem mais amamos pode nos influenciar negativamente se não estivermos firmados na palavra. Sexto, a aliança com Deus deve estar acima de todas as alianças humanas. Isso inclui vínculos familiares, políticos e até mesmo emocionais. Sétimo, o arrependimento é sempre possível, mas a falta de vigilância pode nos afastar do plano de Deus. Nada impede que uma posição de honra se torne ruína quando nos desviamos da fé. Oito, o legado de fé ou de idolatria começa com uma decisão. Como mulheres e homens de Deus, devemos semear obediência, coragem e integridade para as próximas gerações. A história das duas Maacas nos convida a refletir sobre o poder da influência que exercemos e o impacto eterno de nossas escolhas. Elas viveram em épocas diferentes, em reinos distintos, mas compartilharam o mesmo nome e, sobretudo, posições de grande responsabilidade no cenário bíblico. Suas trajetórias nos mostram que não basta estar próximo da liderança espiritual, é preciso viver segundo a vontade de Deus. Maaca, mãe de Absalão, enfrentou uma dor familiar profunda. Foi mãe de uma jovem violentada, de um filho vingativo e rebelde, e esposa de um rei sobrecarregado por guerras e conflitos internos. Seu silêncio em meio ao caos familiar ecoa como alerta. O amor não pode ser passivo, e a maternidade exige mais do que afeto requer ação, intercessão e posicionamento espiritual. Talvez sua ausência emocional tenha contribuído para o destino trágico de seus filhos. A dor de uma mãe diante da ruína de sua casa é um grito silencioso que ressoa ainda hoje nas famílias feridas. Já Maaca, avó do rei Asa, teve sua posição de honra removida por causa da idolatria. Mesmo tendo sido esposa e mãe de reis, ela falhou em manter sua fidelidade ao Deus de Israel. Sua história nos mostra que nenhuma posição, por mais elevada que seja, nos isenta de responsabilidade espiritual. Asa, seu neto, teve coragem de priorizar a santidade acima da tradição familiar, rompendo com o erro mesmo dentro do próprio lar. Essas duas mulheres representam extremos distintos. Uma foi marcada pela tragédia da omissão, a outra pela afronta aberta ao culto verdadeiro. Ambas ensinam que o lar pode ser lugar de edificação ou de destruição, dependendo de como lidamos com os princípios de Deus. Que possamos olhar para suas histórias com temor e sabedoria, entendendo que cada escolha feita hoje está plantando sementes no coração das próximas gerações. Que sejamos mães, pais, avós, líderes e servos que ecoam a verdade, a graça
e a presença de Deus em nossas casas e ministérios. Não importa o que o passado tenha registrado. Deus ainda pode reescrever nossa história a partir de um coração arrependido e disponível. Que o nosso legado não seja de idolatria ou omissão, mas de fé inabalável e influência transformadora. Oremos ao Senhor entregando a Ele nossas preocupações e gratidão. Ó Pai, Tu conheces os nossos lares, os nossos relacionamentos e as lutas que enfrentamos em silêncio. À semelhança de Maaca, mãe de Absalão, muitas vezes assistimos em dor às crises familiares, às rebeliões dos filhos, às feridas que se abrem dentro das nossas próprias casas. Dá-nos, Senhor, sabedoria para não nos calarmos diante do pecado, mas que, em amor e verdade, possamos interceder, aconselhar e agir com justiça. Livra-nos da omissão, Senhor, que jamais sejamos cúmplices do erro por medo, comodismo ou negligência. Ensina-nos a exercer influência com discernimento e coragem, assim como Tu desejas. Também te pedimos, ó Deus, que não sejamos como a Maaca, avó do rei Asa, que construiu ídolos e promoveu a idolatria no meio do Teu povo. Purifica nosso coração de tudo aquilo que tem tomado o lugar que é Teu. Que os altares construídos à vaidade, ao orgulho, ao materialismo ou à tradição humana sejam derrubados pela ação do Teu Espírito Santo em nós. Senhor, queremos ser exemplo de fé verdadeira às gerações que virão. Que nossos filhos, netos e discípulos encontrem em nós um testemunho coerente de fidelidade, obediência e temor ao Teu nome. E que, como o rei Asa, sejamos firmes em nossa postura espiritual, ainda que isso exija cortar vínculos ou confrontar figuras de autoridade, que nada nem mesmo os laços mais íntimos nos impeça de andar na Tua vontade. Guarda o nosso coração, Senhor, e molda o nosso caráter. Que sejamos instrumentos de transformação e que o legado que deixarmos seja marcado pela Tua presença e pela Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e confiamos. Amém. Se essas histórias falaram com você, curta este vídeo, inscreva-se no canal Ecoando Virtudes Bíblicas e compartilhe com alguém que precisa entender o valor das escolhas espirituais. Qual das duas Maacas mais te impactou? Comente abaixo e participe da nossa comunidade de reflexão e fé. Deixe também seu pedido de oração, se quiser pode colocar o nome ou causa que deseja que oremos. Torne-se membro dessa família. Ecoando Virtudes Bíblicas, nos ajude a levar mais longe essas lindas histórias bíblicas. Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.